você gosta de histórias e contos de terror, se inscreva no canal para receber nosso conteúdo, deixe seu like e dê sua sugestão para o nosso crescimento. Lembrando que sempre teremos histórias fictícias e reais, mesmo que não sejam. Vamos iniciar. Meu filho Gabriel tem apenas 6 anos, mas sua imaginação sempre foi muito ativa. Ele costumava passar horas no quintal conversando com seu amigo invisível. No começo, achamos fofo, algo comum para uma criança dessa idade. Ele sempre descrevia seu amigo chamado Tio João como alguém muito legal, que usava um chapéu e adorava contar histórias. Com o tempo, comecei a perceber que ele passava muito tempo sozinho, sempre falando e rindo sozinho. Um dia, quando estávamos no quintal, ouvi Gabriel rindo e contando algo para o ar vazio. Perguntei quem era seu amigo, e ele, sem hesitar, apontou para uma cadeira vazia. É o tio João, ele está sentado aqui. No começo, achei inofensivo, mas então Gabriel começou a falar sobre coisas que não fazia sentido para uma criança da idade dele. Ele descrevia detalhes de lugares que nunca havia visitado. Falava de acontecimentos que não tinha como saber. Uma noite, ele veio até mim com os olhos arregalados dizendo que tio João estava bravo. Quando perguntei por quê, ele respondeu: "Ele quer que você vá embora. Ele disse que essa é a nossa casa agora." Isso me deixou desconfortável. Conversei com a minha irmã que morava com a gente sobre isso, e ela disse que notou algo de estranho e estava preocupada também. Gabriel acordava no meio da noite, falando com alguém no corredor, e sempre dizia que tio João o chamava para brincar. Decidimos procurar saber um pouco mais sobre a história da casa. Para nossa surpresa, descobrimos que o antigo dono da casa havia morrido ali, há cerca de 20 anos. O nome dele? João. E ao olhar uma velha foto encontrada na casa, vimos um homem usando um chapéu, exatamente como Gabriel havia descrito. Naquela noite, Gabriel se recusou a dormir. Ele chorava dizendo que tio João estava muito bravo. Fomos até o quarto dele e, ao abrir a porta, senti um arrepio profundo. Gabriel estava sentado no chão, olhando fixamente para a cadeira de balanço no canto do quarto, que balançava sozinha. "Tio João disse que vai te levar com ele se você não obedecer", sussurrou Gabriel. Foi quando percebi que aquele amigo não era fruto da imaginação de uma criança. Era algo muito mais sombrio. Naquela noite, depois de ver a cadeira de balanço se movendo sozinha, a tensão na casa ficou insuportável. Gabriel continuava dizendo que tio João estava furioso e que ele não ia mais embora. Ficamos sem saber o que fazer, e a atmosfera na casa parecia cada vez mais pesada, como se algo invisível estivesse nos observando a todo momento. Decidi passar a noite no quarto de Gabriel. Armei um colchão no chão, ao lado da cama dele, e tentei acalmá-lo, dizendo que tudo ficaria bem. Mas no fundo, eu estava apavorada. Cada ruído, cada sombra parecia ganhar vida própria, e a cadeira de balanço, ela não parava. Balançava suavemente como se alguém estivesse ali, se divertindo. Meu coração disparou. Perguntei o que tio João queria dessa vez, tentando esconder o medo em minha voz. Gabriel olhou para mim com um misto de confusão e tristeza. Ele disse que você precisa sair. Só eu posso ficar. A cadeira de balanço parou bruscamente, e o quarto ficou em silêncio absoluto. Um silêncio que parecia mais ameaçador do que qualquer som. De repente, a porta do quarto se abriu lentamente, rangendo. Gabriel levantou-se da cama, como se estivesse hipnotizado, e começou a caminhar em direção à porta. Eu o segurei chamando seu nome,
mas ele continuava repetindo as mesmas palavras com uma voz monótona e distante. Ele está esperando. Ele está esperando. Foi quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uma risada grave, baixa, que parecia vir do corredor. Não era a risada de uma criança. Era algo mais antigo, mais sombrio. O ar no quarto ficou pesado, quase impossível de respirar. Segurei Gabriel com todas as minhas forças e corri para fora do quarto. No corredor, as luzes piscavam, e eu podia jurar que vi a silhueta de um homem de chapéu no fim do corredor, apenas por um segundo. Tranquei a porta do quarto de Gabriel e o levei para o meu quarto. Naquela noite, ninguém mais dormiu. No dia seguinte, tomamos uma decisão. Era hora de sair daquela casa. Arrumamos nossas coisas rapidamente, e enquanto carregávamos o carro, Gabriel olhou para a janela do seu antigo quarto. Tio João está triste, ele disse, com um tom de voz quase melancólico. Quando olhei para a janela por um breve momento, achei que vi uma sombra se mover, uma figura de chapéu, que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Deixamos a casa. Mas até hoje Gabriel ainda fala de tio João de vez em quando. Ele diz que onde quer que a gente vá, tio João sempre encontra um jeito de seguir. Meses se passaram desde que nos mudamos daquela casa. Gabriel parecia estar voltando ao normal, embora ocasionalmente mencionasse o tio João, como se ele ainda fosse um amigo imaginário. Eu tentava ignorar, acreditando que com o tempo tudo ficaria para trás, mas isso estava longe de ser verdade. Numa noite particularmente fria, quando eu já tinha começado a relaxar e acreditar que havíamos deixado o pesadelo para trás, Gabriel acordou no meio da madrugada. Ele estava na porta do meu quarto, segurando seu ursinho de pelúcia com um olhar distante e assustador. Ele voltou, sussurrou, a voz quase irreconhecível. Meu coração congelou. Perguntei o que ele queria dizer, tentando manter a calma, mas a resposta foi direta e perturbadora. Ele está aqui, mamãe, no seu quarto. Imediatamente senti uma presença gelada atrás de mim. O ar ficou pesado, e um frio cortante desceu pela espinha. Lentamente virei a cabeça em direção ao espelho do quarto, e meu reflexo não estava sozinho. A figura de um homem alto com um chapéu largo estava de pé atrás de mim. Seu rosto era uma sombra, mas seus olhos brilhavam com uma malícia que eu nunca tinha visto. Tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. No reflexo vi a figura levantar uma mão e tocar meu ombro, mas não senti nada, pelo menos não de imediato. A sensação veio logo depois. Uma dor aguda e insuportável que irradiava do ombro até o peito. Fiquei paralisada, enquanto a figura no espelho se aproximava cada vez mais de mim. Era como se estivesse sugando minha força vital, me puxando para o outro lado. Gabriel, ao perceber o que estava acontecendo, soltou seu ursinho e gritou com uma voz que não parecia a dele. Tio João, não! Deixe-a! No mesmo instante, a figura no espelho deu um passo para trás e desapareceu. Mas o frio permaneceu, assim como a sensação de algo mal resolvido. Peguei Gabriel nos braços e corri para fora do quarto, sentindo aquela presença sombria me seguindo de perto. Na sala, as luzes começaram a piscar, e um sussurro, quase inaudível, ecoou pelas paredes. Você nunca poderá fugir. Desde aquela noite, Gabriel parou de falar sobre tio João. Mas o medo em seus olhos e o silêncio sombrio que o acompanhava diziam tudo. Algo ainda estava com ele. E comigo. A dor no ombro nunca desapareceu. E em algumas noites, ao passar pelo espelho, eu ainda sinto aquela presença, sempre me observando. E o pior de tudo,
Agora quem começa a sussurrar seu nome em sonhos sou eu. Depois daquela noite, tentei me convencer de que tudo não passava de uma mistura de pesadelo e estresse, mas a verdade era impossível de ignorar. Cada vez que olhava no espelho, eu sentia aquele arrepio gelado percorrer minha pele e o peso da presença invisível que me seguia. Gabriel, por outro lado, parecia ter se afastado da figura de tio João, mas havia algo de errado no seu silêncio profundo. Dias se passaram sem grandes eventos, até que algo estranho aconteceu. Uma manhã, enquanto penteava meu cabelo na frente do espelho, vi uma pequena mancha no vidro, algo que parecia ser uma impressão digital. Limpei rapidamente, acreditando que fosse Gabriel brincando de mãos sujas, mas ao olhar de novo, as marcas estavam ali, de novo. Só que dessa vez não eram pequenas, eram enormes, como se uma mão gigante tivesse tocado o espelho durante a noite. Aquilo me deixou apreensiva, mas tentei manter a calma. No fundo, eu sabia que tio João nunca tinha ido embora, e ele estava aguardando o momento certo para voltar. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais Gabriel parecia voltar a ser aquela criança perturbada, solitária e às vezes aterrorizante. Uma noite acordei com o som de risadas vindas do quarto dele. Meu corpo enrijeceu ao considerar o tom de voz. Não era Gabriel. Corri para o quarto, mas ao chegar lá, a cena que me encontrou me fez quase desmaiar. Gabriel estava de pé em frente ao espelho, a mesma figura sombria ao seu lado. O tio João. Os dois caminhavam juntos como velhos amigos, mas o que me deixou aterrorizada foi o olhar de Gabriel. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, sem vida. Ele disse que é hora de brincar de novo. Gabriel falou sem se virar para mim, sua voz soando quase como um eco distante. O reflexo da figura ao lado dele me encarava diretamente, um sorriso maligno se formando em seus lábios, revelando dentes afiados e desproporcionais. Tentei gritar, correr, qualquer coisa, mas meus pés pareciam colados no chão. A figura se aproximou de Gabriel e colocou a mão em seu ombro, exatamente como tinha feito comigo antes. O sorriso de Gabriel aumentava enquanto ele virava lentamente a cabeça para me olhar. Sabe, mamãe, tio João disse que você também quer brincar. Ele disse que você vai ser a próxima. Nesse momento, uma dor intensa atravessou meu peito. Era como se meu coração estivesse sendo apertado por uma mão invisível. Caí de joelhos, tentando respirar, mas o ar parecia não entrar. Gabriel começou a se aproximar, ainda com aquele olhar vazio. Seus passos eram lentos, como se cada movimento fosse calculado para aumentar meu pavor. De repente, a porta do quarto bateu violentamente e Gabriel caiu no chão desmaiado. O quarto se encheu de um silêncio mortal, mas eu sabia que aquilo não era o fim. A figura de tio João havia sumido, mas a sensação de que ele estava apenas esperando, observando, continuava impregnada no ar. Levantei com dificuldade e corri até Gabriel. Ele ainda estava desmaiado, mas agora seus olhos tinham aparência normal. Peguei ele nos braços e levei para fora do quarto, jurando para mim mesma que não passaríamos mais uma noite naquela casa. Saímos naquela mesma madrugada. Peguei algumas coisas rapidamente e dirigi sem destino, apenas querendo escapar daquela maldita presença. Mas enquanto estávamos na estrada, ouvi a voz do Gabriel vinda do banco de trás. Tio João vai voltar, ele sempre volta. E nesse instante, olhando pelo retrovisor, o reflexo distorcido dele, sentado ao lado de Gabriel, olhando de volta para mim. Nesse momento eu compreendi. Onde quer que a gente esteja, tio João vai estar. Talvez os próximos moradores daquela casa não sofrerão com a presença sombria dele, pois ele não nos deixará mais em paz. Mas agora,
O que eu mais tenho certeza é que vou lutar com todas as minhas forças para nos livrar desse terrível mal. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.